Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema Folhas de Outono. Toda a fala da nossa irmã e amiga em Cristo, Fernanda Roberta Sasso Melo, será toda pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus, o nosso irmão amigo. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos impulsionar, sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Nessa noite tão especial da palestra, nós nos sentimos honrados por essa oportunidade, que nesse momento só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Que os benfeitores da espiritualidade maior possa iluminar a nossa amiga Fernanda, para que ela passe para nós as melhores palavras e os melhores sentimentos. Sentimentos esses que vão ser luzes em nossas vidas. Vai nos esclarecer e nos confortar. Senhor Jesus, que o mentor de cada um também que estão assistindo a palestra possam fortalecê-los sempre na fé, no amor e na caridade. Senhor Jesus, eu te convido, continue conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, pois a sua presença nos é tão especial e agradável. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz, de sempre estar aqui nessa casa abençoada e hoje poder trocar aí algumas informações sobre esse tema, Folhas de Outono. Folhas de Outono me inspirou nesse livro aqui. É um livro chamado Folhas de Outono, da Lucy Dias Ramos. E ela nos brinda aqui com algumas experiências da vida dela, que ela foi trabalhadora e é ainda trabalhadora do movimento espírita com os idosos, lá no Centro Espírita em Juiz de Fora que ela trabalha. Então, ela trouxe aqui Folhas de Outono como uma comparação com o nosso envelhecer, porque todos nós envelhecemos, faz parte da natureza, não só de nós seres humanos, como também de toda a natureza em torno da gente. E folhas de outono, as árvores, elas também envelhecem, as folhas também envelhecem. E elas vão mudando. Ela começa lá com um brotinho pequenininho, verdinho, claro, depois ela vai crescendo, forma um verde escuro. E essa tonalidade vai mudando e vai chegando, ela vai ficando amarela de acordo com as estações. Então ela vai ficando amarela até que chega ao ponto que ela vai cair na terra. E ela vai se transformar aí em um adubo, para as outras plantas. E assim é o ciclo da nossa vida. Somos como as folhas. Cada um está em um período. E o outono, aqui as folhas de outono, refere-se às pessoas que já chegaram aí na terceira idade, em que as folhas estão amarelas, estão no pé ainda, faz parte da árvore, e se preparando para a desmaterialização espiritual. Nosso corpo vai se desmaterializar e vamos retornar à pátria espiritual. E para que isso ocorra, precisa-se de um preparo. E aí, folhas de outono, um preparo a uma modificação
E nossas vidas somos assim, nós mudamos muito. Todo dia você muda, o seu corpo acompanha as mudanças, o seu espírito também muda, sua mente muda. É sobre isso, então, que eu venho aqui trazer aí algumas ideias para a nossa reflexão da nossa vida. E aí eu começo, o que é ser idoso? A definição do idoso, trazido aqui pela nossa amiga Lucy Dias Ramos, né, companheira espírita aí. E ela trouxe aqui uma definição, que a terceira idade é o entardecer da vida, o crepúsculo, que terá tonalidades que poderão nos encantar ou deprimir, mas que poderá ser também o alvorecer de um novo tempo, de mudanças e realizações ainda possíveis. Então ela traz aqui duas visões. Você pode encarar o envelhecer como algo ruim, como algo bom. Cabe a você analisar aí qual lado você prefere ficar. E é claro que eu convido a todos a olharem o lado bom, que o Espiritismo também nos convida a olhar. Na questão 492 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Quer dizer, nosso anjo da guarda, ele está com a gente desde que a gente nasce? Os espíritos responderam, desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então veja bem, dessa leitura aqui a gente pode extrair que para os espíritos superiores que auxiliaram Kardec, né, na codificação e a formarem o Livro dos Espíritos, ele diz assim que a fase nossa, enquanto estamos aqui na matéria, é muito curta, é rápida. Para algumas pessoas acha que é longa, né? Então, para os espíritos é uma vida muito curta. Mas, olha só, que interessante. E digamos que essa vida seja curta ou seja longa, você saber que o seu anjo da guarda, que é um espírito de luz, que te ama, que é um ser iluminado, pode estar te acompanhando até na hora de você desencarnar, quando você retornar à pátria espiritual. Não é confortante você saber isso? Que você tem alguém que você pode confiar, que te ama, que está do seu lado, se você quiser. Porque ele te ama tanto que ele respeita a sua vontade, né? Respeita o caminho que você quer seguir. Então, eu achei isso muito bacana, né? Às vezes a gente esquece disso. E um outro ponto interessante, aí eu achei um outro livro chamado Mindfulness para Leigos, de Shamash Alidina. É indiano, desculpa, eu não sinto a pronúncia. Mas esse livro, ele explica um pouquinho também sobre envelhecer, de uma forma científica, que eu achei muito interessante, que ele coloca assim pra gente, que em 2009 foi descoberto por alguns médicos, e esses médicos descobriram algumas coisas sobre envelhecer, mas que foram importantes, que trouxeram aí o Prêmio Nobel de Medicina. A gente sabe que é um prêmio muito importante, né? Uma coisa muito, muito boa para a ciência. E eu achei tão interessante que eles trazem aqui, descobriram quando o nosso corpo morre pela velhice. E olha só como que isso acontece. Segundo eles, descobriram
que todas as células do nosso corpo físico, elas têm lá o tal do DNA, que tem a informação genética nossa. E que todo tempo essas células estão se transformando. Morrem, nascem outras, vão se transformando. Nosso corpo é assim, mudança total, né? O tempo todo, não para. E eles descobriram que dentro dessas células existe uma substância chamada telômeros. O que são esses telômeros? Eles são como uma proteção desse DNA. Lembra-se do cadarço, né? O cadarço de sapato que a gente tem, na pontinha dele, ela é meio durinha, né? E ajuda a gente a colocar aí o cadarço dentro dos buraquinhos, né? Ele fala que os telômeros são como essa pontinha do cadarço e que com o tempo elas vão afrouxando, vai fazendo com que não haja essa troca de informações aí desse DNA entre as células, o que faz com que futuramente a célula não consiga mais se reproduzir, não consiga, enfim, se modificar e o corpo morre. Você ouviram falar que tem algumas pessoas que falam, essa pessoa morreu de velhice, né? Realmente, porque o organismo dela chegou a esse ponto de as células não conseguirem mais se modificar, se reproduzir. E o mais interessante de tudo isso é que eles também descobriram que há algumas coisas que aceleram o envelhecimento, que vão fazer com que esses telômeros se afrouxem mais rapidamente. Que será? Eles descobriram que o estresse faz com que acelere a perca aí dessas informações genéticas, esses telômeros ficam mais frouxinhos aí. Então, cuidado com o estresse. Se possível, evite se estressar, porque realmente não faz mal só para o espírito, mas para o corpo físico também. Mas a boa notícia sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom disso é que também descobriram que, por exemplo, a meditação, uma das espécies de meditação, que é essa que eles falam que é o mindfulness, ajuda a fortalecer esses telômeros, ou seja, ajuda que envelhecemos bem mais devagar e pode até dar uma rejuvenescida no nosso corpo. Olha que bacana! Então, busquemos aí a meditação, que há comprovação científica de que ela ajuda. Muito bacana, né? Mas nós muitas vezes nos sentimos imperfeitos, não é? A gente se acha como um vaso rachado. E aí eu trago uma história que eu achei muito interessante, que um aprendiz, ele trabalhava numa aldeia distante que não tinha água encanada. Então ele tinha que ir até o rio, buscar vasos na época, mas a gente pode lembrar que seriam como os baldes de hoje, né? Carregar as águas e levar até onde eles estavam lá com o mestre. E o que acontece? Ele colocava um pau no meio e levava 2 baldes. Assim, né? Carregando assim. E acontece que um dos baldes, né, com o tempo, envelheceu também e começou a aparecer rachaduras. A gente sabe que os baldes, com o tempo, vão rachando mesmo, né? O outro era mais novo, então estava lá firme e forte. E ele fazia isso. Usava os 2. O balde que estava em perfeitas condições de uso e o balde que estava rachado. Aí, conta-se nessa história que o balde rachado ficou muito deprimido e conversou com esse aprendiz que estava aprendendo, né, junto com o mestre, e perguntou: "Puxa vida, aprendiz, por que você ainda está comigo? Eu sou um balde rachado, um vaso rachado. Quer dizer, olha só, quando chega lá, só tem a metade desfez. Por que você não me joga fora logo e pega um vaso novo, né? Um balde novo, igual o outro que está novinho, que carrega toda a água e chega até o povoado? Por
por que você está comigo ainda, hein? Aí ele falou: ô balde rachado, olhando por esse lado, realmente eu deveria jogar você fora, né? Mas sabe por que eu não jogo você fora? Porque essa água que sai, que vai pingando, né, no caminho até chegar lá no nosso povoado, para usar água, eu percebi que ela estava caindo. Aí eu pensei, e se eu jogasse umas sementes em volta, será que não cresceria flores, né, verduras, plantas em torno do caminho até chegar ao povoado? E olha só, você já reparou que em volta de todo o nosso caminho tem flores belas, tem plantas maravilhosas? Tá vendo? Se você fosse perfeito, sem rachaduras, não teria essas flores, porque não ia ter como eu, né, regar todo o caminho, ia ser muito trabalhoso. Mas com você, olha só, eu tenho a oportunidade de pegar água, levar água suficiente e ainda, olha só que plantação linda que você, com a sua água que vai derramando, ajuda aí o nosso povoado. Você ainda serve para trazer água, porque ainda sobra água, e ainda você traz aí tantas flores no meio do caminho. Então, vamos lembrar aí, todo vaso rachado somos nós. Todo mundo aqui é imperfeito. E você, especialmente que é idoso, que acha que você não serve para nada, lembra que você é só um vaso rachado. E que você pode olhar que você ainda tem a sua serventia, suas funções, e mais que isso, né? Olha em volta de você o que você pode trazer de bom para a sociedade. Então, se você está vivo, é porque você tem alguma serventia, sim. Deus sabe disso. Porque senão, você como uma folha já teria caído, já teria morrido. Se você não morreu ainda, por quê? Você é útil aqui na terra. Então pensa bem antes de você se lamentar, pedir a morte. Tá? Então assim, por que muitas vezes nós, assim como os idosos, se sentem mal? Um pouco é os pensamentos, né? Os sentimentos. Principalmente o idoso, como ele tem uma experiência maior de vida, então as perdas para ele talvez sejam maiores do que para o jovem. Ele perdeu pessoas, digo fisicamente, né, que não estão mais com ele. A rotina dele mudou muito, o serviço que às vezes ele trabalhou 20, 30, às vezes 40 anos, ele não trabalha mais. Então ele perdeu aquela rotina, né? E isso traz muitas inseguranças para ele. Então, assim, pode trazer muito medo, caos, desânimo e tédio para esse idoso. E daí a Lucídia Ramos traz para a gente algumas dicas que ela usou na casa espírita que ela trabalha, quando ela começou a trabalhar com os idosos. E ela traz aqui: saber ouvir o idoso, despertar no idoso o valor da vida, levar ele a enfrentar seus problemas, com otimismo, fé e confiança. Falar-lhe da imortalidade da alma, que apenas o corpo físico vai morrer. Nós não, vamos permanecer vivos na pátria espiritual. E despertar no idoso a autossuficiência, aquele que se acha autossuficiente, o interesse perante os outros, perante o mundo, e especialmente o como ele pode ajudar os outros, trabalhando na casa espírita, por exemplo, né? Ver o que ele pode fazer, buscar aí novas habilidades que com certeza tem. E um exemplo disso é o nosso próprio codificador, Allan Kardec. Gente, a maior parte dos livros da codificação que ele escreveu para a gente, sabia que ele era idoso? Ele era idoso. Se eu não me engano, só no livro dos Espíritos que ele ainda não era idoso. Então, olha só, o maior presente que ele trouxe para a gente foi na fase da terceira idade.
Quem garante que todos aqui que estão, que vão chegar lá, não pode trazer outros presentes aí para a sociedade? Pensemos nisso ao invés de lamentar a idade que vem chegando, né? E como é o processo que será desse envelhecer? Nós podemos encontrar que esse processo do envelhecer, que causa aí, por exemplo, a pessoa sente as perdas dos seus sentidos, né, vão diminuindo, né? E perante a espiritualidade, ele diz o seguinte, que há um começo de espiritualização maior desse ser, para que ele vá se desligando desse mundo material e entrando dentro do seu íntimo, em tendo uma relação maior com a espiritualidade, que isso é natural, o fato do seu corpo físico passar por isso. Fisicamente, inclusive, eles nos trazem que o idoso vai ficando com a fronte assim, né, para frente. Ele diz que isso, na verdade, ele está inclinando, é o amor. O seu coração está inclinando para o amor, demonstrando o amor, né? Então, assim, e ele vai lembrar das partes mais importantes que ele teve durante a vida e vai poder ter a oportunidade de passar isso para os outros que estão ao redor dele. Porque vamos lembrar que o passado da gente, ele pode ser uma sacola muito pesada. Se eu carregar tudo o que aconteceu no passado, ficar relembrando isso o tempo todo, isso gera um peso muito grande, vai me trazer muitas dores. Então, quando isso acontecer, deixa esse peso, essa sacola no chão. E lembre-se, tente lembrar das coisas boas que aconteceram. E leve essas com você. E compartilhe com os outros. Dizem que a idade avançada é a noite da vida. Entretanto, essa noite ela pode ser bela, clara, toda ornamentada de estrelas e constelações, luar e claridade, a se esparzirem de uma longa vida cheia de virtude, bondade e honra. Então lembremos disso, né? Sempre tem um lado bom. Vamos analisar as coisas boas e positivas de chegar nessa idade. E é um momento, como eu disse, de troca aí, de conhecimento, de redescobrir valores, porque nesse momento, vamos lá, na nossa vida a gente tem o fazer, eu faço, e eu sou também. Então a gente tem tempo para as duas coisas, para o fazer e para o ser. Quando você chega na terceira idade, você tem essa oportunidade de ter mais tempo para o ser e menos para o fazer. Quando você está ainda mais jovem, você faz muito, você tem que trabalhar, né? Minha mãe sempre fala, a minha fase já passou, agora você é jovem, você tem que trabalhar bastante. Então a gente faz bastante. E muitas vezes a gente deixa de pensar no ser, né? E aí nessa terceira fase aí da nossa vida, você tem mais oportunidade de refletir sobre a sua vida, quem você é, o que você pode melhorar, o que não está legal, né? Então vamos otimizar o nosso tempo e olhar esse lado que vai trazer que essa noite aí do envelhecer seja uma noite clara, bonita, né? Iluminada mesmo. O que mais que a gente pode ter? Que tem de bom será, né? Envelhecer. Como eu disse, aquisição de conhecimento, você pode fazer trabalho voluntário, esquecer o que se constituiu no decorrer dos tempos como superficial. Então, assim, eu posso deixar de lado essas coisas fúteis, supérfluas, que vão se apagando. Eu vou deixando de lado e só vou me lembrando daquilo que realmente é importante para mim. Porque essas outras coisas já não são. Eu vejo que o meu tempo está diminuindo e para que ficar pensando nessas coisas fúteis, né? Por
que a gente tem que envelhecer? Envelhecemos porque, infelizmente, na nossa cultura coloca isso, né? E a gente tem que tomar cuidado que a nossa cultura aqui ocidental, nessa parte, ela peca um pouco. No livro aqui da Lucy Dias Ramos, ela diz que a cultura asiática e a africana valoriza o idoso. A nossa, infelizmente, ainda deixa muito a desejar. Mas não é à toa que estamos aqui, né, no ocidental, para tentar mudar esse lado, né? Mudar essa página negativa de achar que o idoso não tem mais valor, não serve para nada, tem que ser deixado de lado. Não é bem assim, né? Então a gente tem que buscar a superação. O idoso tem que buscar essa superação. Outros pontos que nós temos que tomar cuidado, que aceleram o envelhecer, é alguns vícios, como o tabagismo, a automedicação, a privação do sono. Tem que tomar muito cuidado com a falta de sono ou aquele sono que você dorme, mas que você acorda cansado. Bebida alcoólica também, né? Dentre outros. Então, os vícios atrapalham muito a nossa vida física e aceleram o envelhecer. E uma outra notícia que eu trago, não é muito positiva, mas é importante a gente saber. Tem uma revista espírita que ela, recente, não é da época de Kardec não, e que ela foi feito um estudo sobre o nosso perispírito, né? Porque nós somos formados do corpo físico, material, temos o perispírito, que leva, né, que a gente está sempre com ele, independente de estar com o corpo físico ou não, e temos o espírito. E que esse perispírito nosso, ele é formado de átomos que estão em constante também movimentação. E nós fazemos parte do universo. E no universo tem muitas energias, há uma troca de energia o tempo todo. E energias positivas e energias negativas. E o que acontece? O nosso perispírito, formado desses átomos que estão em constante movimento, eles repelem as energias mais deletérias, mais negativas. Mas, quando nós alimentamos esses vícios, faz com que esses átomos não consigam se movimentar. Eles vão atrofiando, parando. E, nesse caso, vão formando buracos no nosso perispírito. Essas energias deletérias vão ficando na gente. E vai, então, como que eu posso dizer? Trazendo aí malefícios para o nosso perispírito. Então, cuidado ao dizer, não vi ninguém, fulano não morreu porque fumou bastante, porque bebeu bastante. Pode ser que não, realmente. Não são todos que falecem disso, né? Ou sofrem por ter esses vícios, de ter comido demais, de se automedicado. Porém, você conversou já com esse fulano depois que ele desencarnou? Você sabe da vida dele, o que aconteceu depois? Segundo esses estudos, o perispírito dele sim foi danificado. E quando ele retornar à carne, provavelmente vão trazer aí enfermidades com ele, decorrentes desses vícios. Então, se a gente puder se libertar ainda aqui na matéria desses vícios, melhor. Porque podemos depois reencarnar talvez sem tais problemas, né, que podem acarretar aí esses vícios, tá? E outra coisa, né, entende-se também que ajuda a retardar e envelhecer a capacidade de adaptação, o processo de conscientização, de compreensão das reações limitatórias. Então a gente tem que pensar nisso. Se eu aceitar também que isso é natural, que todos nós envelhecemos, por incrível que pareça, retarda também o envelhecimento. Agora, se eu ficar muito preocupada com isso, ai meu Deus, eu me olho no espelho, eu estou envelhecendo, aí que as coisas aceleram. Você está atraindo isso para você, aí você vai ficar cada vez mais velha com mais rapidez, tá? E é uma etapa
preparatória de uma nova vida. Lembre-se disso. Você está, é como uma próxima gestação que você está passando. Você vai sair daqui do mundo material e vai voltar para o mundo espiritual. Então, no fundo, você não é velho, não. É só uma mudança. Isso que coloca somos nós, seres humanos, né? Então, vamos olhar por esse lado, que você vai retornar para a parte espiritual. Você está se modificando para retornar lá. E que essa viagem seja feita da melhor forma possível. Então, quando a gente aceita, se adapta às mudanças, porque muitas vezes a gente escuta o idoso falar: meu corpo não é como antes, eu não sou do mesmo jeito. Realmente, tudo muda. Então, vamos nos adaptar às mudanças. Aceitar que isso é natural. Não é o mesmo que ficar de braços cruzados, que você puder fazer para melhorar, para que tenham esse envelhecimento natural, melhor. Vamos meditar aí para retardar, Vamos parar de se estressar, que vai ajudar bastante também. E aí nós temos aqui, eu peguei um site também que eu achei muito interessante, que ele diz: assim, o menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim progredindo para o alvo, que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Então, pensemos nisso, Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, tá? Quem na velhice descobre o mistério da vida, a grandeza dos relacionamentos, a alegria do aprendizado, torna-se belo, com diferente irradiação de felicidade, que se torna um verdadeiro sábio, um ser feliz. Quem diz isso não sou eu, tá? Foi no livro psicografado aqui por Divaldo Franco, Envelhecimento e Espiritualidade. Então, para a gente finalizar, eu vou finalizar com uma prece tirada aqui do livro Folhas de Outono, tá? Da Lucy Dias Ramos, que ela coloca aqui para a gente. Achei muito interessante. Prece ao envelhecer. Senhor, não permita que eu me torne uma velha rabugenta, nem fique a reclamar da vida e dos outros. Afaste de meu coração a tristeza, o desalento, que o meu olhar seja limpo, sem a sombra da amargura, que minhas mãos estejam abertas a receber as bênçãos que emanam da tua infinita bondade. Livra minha mente das algemas do ódio, do egoísmo e da insensatez. Conserva em meu rosto o sorriso, a serenidade em meu olhar. Que o meu coração esteja sempre aberto ao amor. Faça de mim uma pessoa generosa, que eu saiba dividir o meu pão com os que nada têm, e as flores do meu jardim com os que não possuem um lugar para cultivá-las. Não permita que eu viva do passado falando de mim, que minhas aventuras, menosprezando os valores de hoje, induzem a falar sempre da beleza das flores, da riqueza do amor, do canto dos pássaros
do verde das matas, da carícia do vento suave. A me envolver quando a tarde termina, que eu veja em meu próximo mesmo o que não me compreende, o irmão a quem eu deva respeitar e amar, que eu me emocione sempre com a beleza da vida, a cada novo dia, com a alegria dos que retornam aos lares após o trabalho, com as palavras e gestos de gratidão dos humildes. Senhor, agradeço a bênção do renascimento, a família, o lar, as oportunidades que a vida tem proporcionado para o meu crescimento espiritual, nos momentos de dores acerbas e nos instantes de felicidade. Que eu não menospreze cada minuto de meu dia e viva sempre conforme teus sábios desígnios. Obrigada, Senhor. Que assim seja.